Nós oramos a Deus que nos conceda a sua graça, né? Não só para nos alegrar no perdão que Ele nos concede por meio de uma confissão sincera, mas também que Ele venha abençoar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, nos guardando no temor do Senhor. Irmãos, vamos aqui fazer duas leituras na palavra de Deus. A primeira é em Levítico 24 e depois o Salmo 99. Nós vamos abordar o terceiro mandamento. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Levítico capítulo 24. Verso 10 a 16. E o versículo 23. Irmãos, aqui é uma aplicação da lei civil a Israel, a lei de Deus. A lei moral era o fundamento de todas as leis cerimoniais, civis. E a gente vai perceber aqui a seriedade, a gravidade que é pecar contra o terceiro mandamento. Claro que essa lei ela não se aplica hoje à vida da igreja, mas o sentido, o princípio da seriedade, da solenidade do nome de Deus permanece para nós andarmos no temor do Senhor. Então, acompanhe a leitura, Levítico 24, 10. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E veja, irmãos, a aplicação dessa ordem de Deus no versículo 23. Então falou Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Isso certamente provocou grande temor no povo de Deus. E nós vamos ler um Salmo 99, que nos chama a adorar a Deus com santo temor e reverência. Salmo 99. Assim diz o Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, o nosso Deus. Prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem,
Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, o nosso Deus. Prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Irmãos, vamos ao dia do Senhor 36. Eu vou fazer a pergunta e os irmãos respondem. Pergunta e resposta 99 e 100. Dia do Senhor 36, pergunta 99. Vou perguntar, a igreja responde. O que se exige no terceiro mandamento? Que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários. E que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Pergunta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Certamente que sim, porque nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, um dos mandamentos mais abusados, negligenciados da santa lei de Deus na história da humanidade, certamente tem sido o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Irmãos, o nome do nosso Deus, ele tem sido constantemente usado de um modo vão pelos ímpios, evidentemente, que não conhecem e não expressam nenhum temor por Deus, mas, infelizmente também, até mesmo por muitos crentes dentro da igreja, de uma forma consciente ou até inconsciente, muitos têm também usado o nome de Deus em vão. É um pecado tão grave, irmãos, diante dos olhos do Deus Altíssimo, que aqueles que cometiam tal pecado no Antigo Testamento eram condenados à morte, como nós acabamos de ler, uma leitura muito pesada aqui, de um jovem que blasfemou o nome de Deus e foi sentenciado à morte por apedrejamento. Irmãos, pode ser que alguns de nós aqui já usamos o nome de Deus em vão de alguma forma, talvez com um tom de murmuração, você reclamar de Deus acerca das adversidades, talvez, da sua vida, ou, por outro lado, também até com um tom de sarcasmo, ou de humor, ou de piada, com o uso do nome do nosso Deus. Perceba, você já considerou, se você fosse um membro do povo de Deus, na época do Antigo Testamento, qual seria a sentença para você blasfemar ou menosprezar o nome do nosso Deus? Nós vimos aqui que a sentença era a morte. Por quê? Porque Deus foi tão duro com aquele jovem que blasfemou o seu nome. Irmãos,
O nosso catecismo ele vai nos ajudar a entender o que é o terceiro mandamento. E esse mandamento ele vai nos ensinar o significado, o peso que o nome de Deus carrega. Também vai nos mostrar como este nome pode ser abusado e assim provocar a ira de Deus. Mas também tem um lado positivo aqui. Lembre desse detalhe, cada mandamento tem um lado positivo e negativo. Quando Deus diz não faça isso, por outro lado ele está dizendo faça exatamente o oposto. Se não é para usar o nome de Deus levianamente, em vão, então use-o corretamente, de uma maneira que agrada e glorifica a Deus. Por quê? Porque o nome de Deus, irmãos, o nome de Deus realmente é o próprio Deus. O nome representa a identidade de uma pessoa. Então, quando a Bíblia fala do nome de Deus, ela está exatamente dizendo quem ele realmente é. E nós só podemos conhecer a este Deus glorioso, se relacionar com ele, porque ele se revelou a nós na sua palavra. Claro, e você vai encontrar vários nomes que são dados ao nosso Deus, aliás, que ele deu a nós, né, na sua revelação, e que, de algum modo, expressam algum atributo específico dele, como o nome Elohim, que é Deus, significa aquele que é altíssimo, sobre todos, ou Yahvé, o Senhor da aliança, o Deus da nossa salvação. Então, quando nós usamos o nome de Deus, nós estamos tomando em nossos lábios, que ainda são pecaminosos, na verdade, a pessoa do próprio Deus, o ser de Deus, a essência de Deus. E uma vez que esse Deus ele é altíssimo, ele é santo, ele é soberano, ele é onisciente, ele é todo-poderoso, então nós não podemos usar o seu nome de uma forma leviana, mas com toda a solenidade e com toda a seriedade. O nome está envolvido com a própria identidade da pessoa. Assim como nós, cada um de nós temos um nome que indica nós mesmos, que identifica nós mesmos. E o nome, ele carrega a reputação da pessoa. É importante destacar isso. Perceba, irmãos, quando uma pessoa ela contrai uma grande dívida, por exemplo, em algum banco, por um empréstimo, se diz que o nome se ela não paga, né, se diz que o nome daquela pessoa está sujo. Isso quer dizer que a reputação daquela pessoa ficou manchada, de tal modo que ela não pode conseguir algum crédito em outra instituição financeira. Então, isso é a ideia, quando ela diz que fulano está com o nome sujo na praça, a reputação daquela pessoa se torna manchada. Então, não é apenas o nome que está registrado lá, como alguém que está devendo algum dinheiro, como alguém que está inadimplente, mas é a própria pessoa em si, é a reputação da pessoa que é levada em conta. Também se fala de, hoje em dia, né, às vezes por meio de mentiras, ou até mesmo verdades que estão sendo ditas, mas muitas vezes se deturpa a imagem, a reputação de uma pessoa. Claro que você vê isso mais comumente que eu digo assim, mais constantemente, por exemplo, em tempos de eleição, quando você vai ver um debate, ao invés de apresentar propostas, os candidatos ficam falando mal uns dos outros, denegrindo a imagem uns dos outros. Isso já afeta, isso já provoca ira no relacionamento humano. Imagine o nome de Deus que é santo, que não tem nenhuma mancha, aquele que tem a reputação perfeita e ainda assim o nome dele tem sido por muitos jogado na lama. Outra coisa também, irmãos, é o perigo de se esquecer ou se ignorar o nome. Não sei se você já passou por uma experiência que é chata, quando você esquece o nome de uma pessoa que você conheceu há algum tempo atrás. Pode ser por esquecimento mesmo, mas tem pessoas que ignoram por desprezo também o nome de uma pessoa, porque ela não quer contato ou relação com aquela
pessoa. E é um insulto para uma pessoa quando você esquece de alguma forma o nome dela. Imagine ainda mais o nome do nosso Deus, que foi dado a nós para abençoar a nossa vida, para revelar aquilo que Ele é para nós. E quando esse nome é esquecido ou desprezado por nós, quando deixamos de buscá-lo em oração, quando deixamos de meditar nele através da sua palavra, nós estamos pecando também contra o terceiro mandamento, esquecendo o nome do Senhor. Irmãos, diante da solenidade que é o nome de Deus, diante da seriedade e a gravidade que é pecar contra este nome, não seria mais apropriado para nós, não seria mais seguro para nós evitar de usar este nome de qualquer forma? Se é um nome tão sério de ser usado e provoca tanto a ira de Deus, não era melhor não usar esse nome de nenhuma maneira? Perceba, essa foi a maioria dos judeus no Antigo Testamento, eles seguiram por esse caminho, revelando um zelo exagerado pela proteção do nome de Deus. Qual foi a solução que eles encontraram? Vamos evitar de usar este nome, principalmente o nome Yahvé, que você vai encontrar na sua Bíblia aí, Senhor em letra maiúscula, que é o nome que Deus se revelou a Moisés, quando Moisés disse: Senhor, quando o povo perguntar quem me enviou para libertá-los do Egito, o que é que eu vou dizer a eles? Diga que eu sou o que enviou, eu sou Yahvé, aquele que sempre é, aquele que é o Deus imutável e o Deus redentor de Israel. E o que é que os judeus fizeram? Principalmente os que copiavam a escritura, os escribas. Irmãos, eles substituíram esse nome, Yahvé, perceba, que aparece mais de 3.000 vezes na Bíblia. Eles logo no começo deixavam o espaço em branco, e depois eles colocaram um outro nome, que era um nome mais usado no contexto humano, para Deus, o nome Adonai, no lugar de Yahvé, porque eles tinham medo até de pronunciar este nome. Veja, será que eles agiram corretamente? De não querer usar o nome de Deus, que Deus se revelou a nós de maneira nenhuma, para não pecar contra este nome? Não, irmãos, eles erraram. Porque o abuso do nome de Deus não abole o uso correto deste nome. É importante destacar isso. Entendam, o nome de Deus é aquilo que Ele é como Ele se revela a nós. Então, é um presente que Ele dá a nós. Nós não conheceríamos o Senhor, a sua salvação, aquilo que Ele tem feito, se Ele não se revelasse a nós como Ele é, através dos seus nomes. Então, é para ser usado por nós. Claro, com todo cuidado, mas é para ser usado. Imagine que alguém lhe desse um presente bem valioso, presente precioso mesmo para você. E aí você achou aquele presente tão especial, tão valioso, que ao invés de você fazer o bom uso dele, o uso adequado, você o guarda as 7 chaves num cofre ou no armário, porque ele é especial demais. Então você, ao invés de usá-lo adequadamente, você esconde e guarda aquele presente precioso. Agora, o que a pessoa que lhe deu esse presente ia dizer sobre isso? Será que ela não ia se sentir insultada? Porque ela deu algo que ela viu que ia servir para o seu bem. E você disse: é tão valioso que eu prefiro deixar guardado. Então é assim que nós agimos em relação a Deus, ao nome de Deus, quando nós evitamos de usar este nome. Então a solução, irmãos, não é a solução para você lutar, para não pecar contra o terceiro mandamento, não é evitar usar o nome de Deus, mas é usá-lo, como diz a confissão aqui na resposta 99, usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo em todas as boas obras. Eu vou falar sobre esse aspecto, eu vou enfatizar esse aspecto
positivo do mandamento, de usar esse nome adequadamente. E as duas palavras-chave aqui é a palavra temor e reverência. Mas antes disso, é importante entender o significado do mandamento. O que é que Deus está querendo dizer, irmãos, quando ele fala assim, não tome o meu nome em vão? Essa palavra em vão aqui, qual é o sentido dela? O que há de tão sério em usar esse nome de forma vã, né, que é a palavra usada aqui? Irmãos, veja, a palavra vão, no seu sentido original, na língua do Antigo Testamento, o hebraico, ela traz a ideia de um vento muito forte, um vento impetuoso, um vento que, assim, como se fosse um furacão ou uma tempestade que destrói tudo que há pela frente. E o que é que isso tem a ver com o terceiro mandamento ou com o nome de Deus? Veja, irmãos, um vento muito forte, ele vai destruir o que está na frente. Ele vai derrubar árvores, ele vai tornar a plantação inútil, infrutífera, vazia, ele vai trazer muita destruição pelo caminho. Então, quando se usa o nome de Deus em vão, nós estamos usando esse nome de uma forma destrutiva, infrutífera e vazia, para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Perceba que há muitas formas de você usar o nome de Deus em vão, de pecar contra o terceiro mandamento. Em pregações anteriores eu enfatizei isso. Hoje eu não vou destacar todos esses aspectos aqui, mas a confissão fala de blasfêmia, fala de maldição, que é usar o nome de Deus para amaldiçoar alguém ou até para amaldiçoar o próprio Deus. Fala de perjúrio, que é você dizer algo como verdade em nome de Deus, mas aquilo é uma mentira. Fala de votos desnecessários, de usar o nome de Deus para qualquer coisa, ou de omissão, né, de você ver alguém, né, desonrando esse nome e fazer de conta que não viu nada. Então, ser ativo nestes pecados ou cúmplice deles vai atrair o juízo de Deus sobre nós. Então, tem duas palavras importantes aqui nesse mandamento. A forma de desobedecer esse mandamento em vão, trazendo prejuízo para nós, destruição para a nossa vida, e a ameaça de Deus. Ele não terá por inocente o que tomar esse nome em vão. Ou seja, não haverá absolvição no juízo de Deus. Claro, se a pessoa não se arrepender e não se refugiar em Cristo, então não haverá para ela salvação, mas condenação por ter blasfemado o nome do Senhor. Se você ficou chocado com o jovem lá que foi apedrejado, aqueles que desonram o nome de Deus abertamente, blasfemam o nome do Senhor, serão condenados para sempre, corpo e alma, no inferno, diante do dia do juízo final. Mas eu queria destacar aqui um aspecto de se pecar contra o terceiro mandamento no contexto da igreja. Não vamos olhar para o mundo, porque o mundo já desonra de qualquer forma o nome de Deus. Mas uma forma, irmãos, uma forma de blasfemar o nome de Deus, blasfemar quer dizer depreciar, desonrar esse nome, é através das heresias e das falsas doutrinas que têm surgido dentro das igrejas. Então, uma forma de pecar contra o terceiro mandamento é criar, inventar, até mesmo usando a Bíblia, uma mentira acerca de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. Ou seja, distorcer a verdade acerca dele, conforme ele revelou na sua palavra. Não temos tempo aqui para falar de tipos de doutrinas, mas a gente pode pensar, tem uma doutrina acerca de Deus, que diz que Deus ele é o criador do mundo, até aí está tudo certo, ele criou todas as coisas,
Mas ao mesmo tempo esse Deus, ele se ausentou da sua criação. Ele deixou o mundo por conta própria. Isso na linguagem teológica é chamado de, essa doutrina é deísmo. Deus criou e abandonou o mundo à sua própria sorte. Ele não controla mais. Então isso é uma heresia, é uma falsa doutrina, é uma desonra do nome de Deus, que se revelou na Bíblia como Criador, sustentador e provedor de todas as coisas. Da mesma forma, quando nós falamos acerca de Deus e da salvação, existe a ideia de que Deus possibilitou a salvação para o homem pela morte de Cristo, mas agora depende do livre-arbítrio humano abraçar a Cristo para ser salvo. Ou seja, a salvação depende do homem e não da soberania de Deus. Isso também é uma falsa doutrina que vai de encontro à confissão de Jonas no ventre do peixe, que ao Senhor somente pertence a salvação. Então, irmãos, é preciso ter cuidado dentro da igreja para que falsas doutrinas não surjam em nosso meio. Eu não estou falando aqui de divergência em pontos secundários, né? Se o batismo vai derramar água ou vai mergulhar a pessoa. Nós estamos falando de doutrinas essenciais, como, por exemplo, a negação da divindade de Cristo. É uma desonra do nome e da glória de Cristo também. E nós devemos orar pelos nossos ministros, pastores, oficiais da igreja, para que se mantenham fiéis à verdade e preguem somente a palavra de Deus e revelem Deus às pessoas, proclamem Deus como Ele realmente se revelou na Bíblia. Mas aqui a confissão também ela fala de pecar contra esse mandamento por omissão silenciosa. Isso tem a ver também com isso. Se algum líder da igreja começa a espalhar uma falsa doutrina no meio da congregação, e a igreja percebe que aquilo está indo de encontro à palavra, de encontro às confissões da igreja, mas ela não faz nada para corrigir, ela também participa deste pecado contra o terceiro mandamento. Mas eu queria destacar, irmãos, como ponto final aqui da pregação, a maneira correta, adequada, apropriada do crente usar o nome de Deus. Não tenha medo de usar esse nome, mas tenha cuidado em usá-lo. E a Bíblia, ela nos ensina, e a confissão de fé também nos ensina, que devemos usar o nome de Deus com temor e reverência, para que ele seja confessado corretamente por nós, invocado e glorificado em nossas palavras e obras. Irmãos, a palavra temor aqui no contexto do dia do Senhor 36, não é ter medo de Deus, não é essa a ideia, mas é uma atitude de reverência filial, de respeito, de consideração, de admiração por Deus, assim como um filho tem admiração pelo seu pai. Então, o temor do Senhor, ele aponta para um respeito profundo para com o Senhor nosso Deus. E esse temor, ele vai, consequentemente, conduzir à reverência. A reverência, irmãos, ela é uma palavra usada no contexto da adoração. Então, quando nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, devemos estar em uma atitude de reverência, que envolve a decência, que envolve o respeito, que envolve o ouvir atentamente a palavra de Deus, que envolve orar conscientemente ao Senhor e não deixar que a nossa mente vagueie para distante. Então, adorá-lo com temor, usar o nome dele com temor e santa reverência. Qual é a consequência disso? Confessar este nome de forma correta. Confessar o nome do Senhor corretamente. A ideia aqui, irmãos, a palavra confessar, ela quer dizer a mesma coisa que a palavra de Deus diz. Por exemplo, quando João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar.
Confessar é você dizer o mesmo que a Bíblia diz acerca de Deus. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e se nós dissermos que não somos, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Mas se nós confessarmos o que a Bíblia diz, que somos pecadores, como Deus diz que somos, então nós estamos usando o nome de Deus corretamente. Confessar este nome corretamente é você se manter fiel àquilo que a palavra de Deus ensina acerca do nosso Deus. É você pensar dele como ele realmente se revelou na sua palavra. É você proclamar o nome dele como ele realmente se revelou na sua palavra. Transmitir a verdade correta acerca de Deus. Deveria ser esse o maior desejo do seu coração. Tornar o nome do Senhor que foi dado a nós no batismo, proclamar esse nome ao mundo. Como o salmista nós lemos no início, né? Engrandeçam o nome do Senhor comigo e juntos lhe exaltemos o seu nome. Então isso é um aspecto correto de usar o nome de Deus com temor e reverência, confessá-lo corretamente, pensar o que realmente a Bíblia fala sobre ele e falar a verdade acerca dele. Mas também invocar. Uma forma de você obedecer ao terceiro mandamento é invocar o nome de Deus de um modo reverente e temente nas suas orações. O que é invocar o nome do Senhor? A palavra invocar, irmãos, ela traz a ideia de uma súplica dependente. A pessoa que invoca, ela está reconhecendo que ela precisa de Deus. E ela invoca a Deus na convicção de que Deus é poderoso para acudi-la em sua necessidade. Então isso, em outras palavras, é você buscar a Deus com fé, através da sua oração, crendo que Ele pode lhe socorrer e suprir qualquer que seja a sua necessidade. Veja, o que é que nós temos visto muitas vezes, por aí afora, no meio evangélico, de um modo geral? É a quebra do terceiro mandamento através de orações que são feitas. O que é que muitas vezes as pessoas como é que as pessoas oram a Deus muitas vezes? Pedindo coisas frívolas, coisas inúteis, e não aquilo que Ele realmente manda pedir, pedindo para esbanjar em seus prazeres, ainda mais exigindo coisas de Deus. Nunca ouviu não alguém orar assim? Eu decreto, eu exijo, como se Deus fosse um empregado que está ali ao nosso dispor, como se fosse um gênio da lâmpada que vai realizar os nossos desejos. Não, irmãos, isso não é temor e reverência. Isso não é invocar o nome de Deus com reverência na oração. Mas um terceiro e último aspecto aqui é glorificar o nome do Senhor com nossas palavras e ações. Irmãos, todos nós recebemos de Deus um nome, cada um tem o seu nome pessoal que o seu pai e sua mãe lhe deu, que identifica você, que representa a sua pessoa. Mas acima de qualquer coisa, nós temos um nome que foi dado pelo próprio Deus a nós. Nós temos o nome de Cristo sobre nós. Nós somos chamados de cristãos. E é uma pena dizer que esse nome, ele tem sido usado por muitas pessoas sem realmente compreender a importância e o significado desse nome. Sem realmente as pessoas estarem interessadas em seguir a Cristo. Mas ela diz, eu sou cristão, talvez por uma tradição religiosa, por um parentesco familiar de alguém que faz parte da igreja. Mas, irmãos, confessar, glorificar o nome de Deus com nossas palavras e obras, significa que eu devo não trazer desonra, mas honrar este nome que está sobre mim, o nome de Deus, o nome de Cristo,
Não somente quando eu estou aqui na igreja orando, cantando e adorando a Deus, mas quando a gente sai por aquela porta, volta para casa, para os nossos relacionamentos familiares, ou amanhã se dirige ao nosso local de trabalho, nós devemos reconhecer e lembrar sempre que o nome de Cristo está sobre nós, que as pessoas estão atentas à maneira como nós estamos nos conduzindo. Colossenses 3,17 diz assim, Colossenses 3,17: E tudo que fizerdes, seja em palavra ou ação, faça-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Lembrar disso, irmãos. Aqueles que já são membros da igreja, aqueles que hoje à noite, com a graça de Deus, e para a alegria nossa, estarão professando a sua fé, nós carregamos o nome do Senhor conosco. Não é apenas um nome no qual nós cremos e confiamos, mas é um nome que precisa ser visto em nós e glorificado através e que Deus seja glorificado através da nossa maneira de viver lá fora. E eu quero terminar perguntando aos irmãos: como você tem usado o nome de Deus? O que esse nome representa na sua vida? Será que o nome de Deus, como a Bíblia diz, ele é uma torre forte para você em tempos de ansiedade, em tempos de crise? Lá em Provérbios diz que o nome do Senhor é uma torre forte, na qual você está seguro, protegido. Você recorre a este nome em tempos de adversidade? Ou será que você, por outro lado, desonra este nome, como Israel muitas vezes fez, através da murmuração contra Deus? O nome de Deus tem sido confessado corretamente por você? Você crê neste nome? Você se deleita neste nome? Ou será que esse nome tem sido ignorado, desprezado, esquecido ou desonrado por nós, em nossas palavras e ações? Amados irmãos, se porventura você sondou seu coração nessa manhã, à luz do terceiro mandamento, e percebeu que de uma forma ou de outra você tem desprezado o nome de Deus, arrependa-se, mas também recorra ao Senhor, que é rico em perdoar. Cristo é a nossa única alternativa e saída para perdoar os nossos pecados contra o terceiro mandamento. Sabe por quê, irmãos? Porque ele morreu também para nos purificar do pecado contra este mandamento. Você lembra que Jesus foi acusado de blasfemar o nome de Deus? Foi a acusação falsa que se levantaram contra ele. Ele se diz Deus, então é passivo de morte, deve ser condenado à cruz. E veja, irmãos, ele morreu exatamente por um pecado que não, sendo condenado por um pecado que não cometeu, sendo inocente, como Pilatos, como foi evidenciado no ato de lavar as mãos de Pilatos. Mas sabe por que foi assim? Para carregar a nossa culpa, os pecados que nós cometemos contra esse mandamento. Cristo, irmãos, carregou sobre si no madeiro. Então, quando você está refugiado no nome de Cristo, a ira de Deus não paira sobre você. Ele terá você como inocente, ao contrário do que diz o mandamento. Ele terá você como inocente, porque aquele que realmente foi inocente morreu para Deus lhe perdoar desse pecado, de qualquer outro que você venha cometer contra esta santa lei. Há perdão para todo e qualquer pecado, também para o abuso do nome de Deus. Só não há perdão para aquele pecado único, que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é proferir palavras meramente
depreciativas contra o Senhor, mas é a rejeição voluntária e consciente do Evangelho. Ou seja, é a incredulidade. Se a pessoa não quer de modo nenhum se arrepender, então ela não vai encontrar perdão. Mas para qualquer pecado, inclusive se você desonrou o nome de Cristo, hoje é o dia de se reconciliar com Deus. É o dia de buscar a graça de Deus, para que você não só receba o perdão por ter pecado contra esse mandamento, mas também para que você receba a força, capacidade que vem do alto, para obedecer esse mandamento, honrando a Cristo, honrando o nome do Senhor, em suas palavras e em suas ações. Amém. Irmãos, que Deus aplique essa